Vanessa Lacombe, boa tarde. Oi, Babi, boa tarde. Que feliz estar aqui de novo. Menina, eu adorei esse negócio de convivência, nosso tema de hoje, né? Convivência nas férias, como evitar conflitos familiares, porque tem tantas nuances. E desde agora, a gente já planejando como é que vai ser, como é que serão essas férias, como é que a gente vai lidar o casal, ou se você é mãe solo com a sua rede de apoio, para essas questões agora de... Porque muda uma rotina, e uma nova rotina precisa ser construída. A gente sabe que quando novas rotinas são construídas, se não for muito bem acordado, tem problema. É verdade, né, Babi? A gente olha para as férias e pensa sempre assim, ai, que delícia, vamos relaxar, vamos descansar. Mas aí a gente tá em casa, todo mundo junto, todo mundo numa rotina bagunçada. E às vezes aquele momento que era para ser um momento de descanso, de recarregar as energias para um novo semestre, acaba se tornando um pesadelo, né? E aí, ao invés de ser um momento prazeroso, acaba sendo um momento difícil. E aí a gente vai falar disso hoje, né? De como tornar esse momento... Primeiro, assim, por que isso acontece? Isso. Como tornar isso mais leve um pouco, né? Então, vamos lá. Começando. Por que surgem tantos conflitos nas férias? Então, Babi, primeiro que tá todo mundo convivendo dentro de casa, né? Lembra da pandemia, né? Exato. Na vida normal, vamos dizer assim, tá cada um nos seus afazeres, né? Mesmo quando os pais trabalham em casa, de home office, né? A pandemia trouxe muito isso. As crianças estão na escola, estão nas suas atividades, enfim. A rotina está bem estabelecida, né? Tem uma rotina ali que acontece diariamente. Já nas férias, a gente está todo mundo convivendo. Às vezes, a gente tem expectativas diferentes nas férias. Então, às vezes, eu, por exemplo, quero relaxar, descansar, e o meu marido quer sair, quer fazer esporte, ele quer aproveitar a cultura, quer aproveitar tudo que não dá para fazer durante o semestre normal, ele quer aproveitar para fazer nas férias. Ou você tem filhos diferentes, um filho que gosta de ficar mais quietinho e o outro que já gosta mais da agitação, né? Então, a gente tem essa convivência que está mais intensa, a gente tem uma rotina que está desestruturada e a gente tem interesses diferentes acontecendo dentro do mesmo ambiente. Então, isso pode, sim, gerar conflito. E o que eu tenho sentido agora, assim, a gente está construindo como é que vai ser as férias já a partir, meu Deus do céu, sem ser essa semana a outra. Dia 7 de julho, todo mundo de férias lá. E a gente ainda não tem os combinados. E acaba, às vezes, a gente já sentiu isso. Quando as coisas vão fazendo as coisas, enquanto as coisas estão acontecendo, a gente vai decidindo. Isso tem um desgaste muito grande. Quando não tem combinado, não tem planejado. Como é que a gente trabalha com isso, assim? Babi, é muito legal você trazer isso, porque assim, né, a gente sabe que a rotina ela é estruturante para as crianças, né? As crianças precisam de rotina. Isso traz previsibilidade para elas, que é tão importante, porque isso gera segurança. Tá? Então, se a gente conseguir trazer, mesmo para as férias, um mínimo de estruturação, é claro que é férias, né, gente? Então, a gente também tem que ter uma certa flexibilidade. Mas um mínimo de estruturação, sabe? Assim, é férias, mas não vamos acordar depois de 9 horas. 9 horas vai ser nosso limite, né? Ter a hora das refeições, a hora de brincadeira, a hora de tela, né? Tão polêmica, a gente vai falar mais aqui para frente. Então, os momentos que a gente vai separar, ter um mínimo de estruturação, faz diferença, de novo, para essa sensação que a criança tem de previsibilidade de rotina. Para além disso, a gente conseguir também planejar coisas que a gente quer fazer durante as férias, porque senão a gente vai se atropelando, tem sempre uma coisinha para a gente resolver, sempre, mesmo que a gente esteja de férias, a gente tem um monte de coisa para resolver, não é? A gente resolve limpar aquele armário, né? A gente resolve fazer aquela receita que a gente nunca mais tinha pensado, aí tem que levar um no médico, não sei o quê, e pode acontecer da gente chegar no final das férias e falar assim, poxa, eu não descansei, ou não aproveitei o que eu gostaria de ter aproveitado, né? Então, se planejar para as férias, ter um mínimo de planejamento, é muito legal. E aí a gente pode fazer isso de várias formas, né? Por exemplo, pode fazer uma reunião em família e falar, gente, o que a gente precisa, né? Primeiro, assim, alinhar expectativas. O que cada um quer das férias? Então, vamos alinhar essas expectativas. O que cada um quer? Cada um escolhe uma programação legal. Vamos colocar aqui no nosso plano de férias uma programação que cada um vai escolher, né? Olha no Instagram da Babi, ela dá tantas dicas, né? De coisas
coisas pra gente fazer, aproveitar essa cidade, né, Babi? Eu tenho que fazer um post para pais. Aliás, vou fazer esse post para os pais pensando em você mesmo, né, Babi? Mas é isso. Então, programem essas férias, né? Tem ali um mínimo de programação para conseguir atender as expectativas diversas da família, né? Para que todo mundo consiga se sentir contemplado na sua necessidade e na sua idealização de férias mesmo, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. E isso acho que vale para todo mundo, né? A gente teve uma coluna da Cooperforte na terça-feira, falando sobre planejamento financeiro para as férias. E falou assim, não vou viajar, então não precisa fazer planejamento. Eu falei, gente, até quem vai ficar em casa precisa ter um planejamento, porque assim, a conta do supermercado aumenta em 82% dos lares, foi alguns dados que eles trouxeram. A conta com internet, com luz, com canal de streaming que você tem que comprar, com lanchinho, com saída, com não sei o que, se duvidar, às vezes fica mais caro do que uma viagem. Então, assim como esse planejamento pode ser para uma... para os dois casos, né? Esse planejamento combinado. Mesmo para quem vai viajar, quem vai fazer algumas coisas fora, o que essas pessoas querem lá fora, mas também dentro de ficar todo mundo em casa ali, eu só fazendo passeios pequenos aqui perto, também tem que ter esse combinado, né? Não importa se é longe ou para perto. E aí, Babi, você tocou num ponto muito legal, assim, né? Como a gente, assim, brasileiro, de um modo geral, a gente não costuma trabalhar muito com planejamento, né? A gente vai vivendo. E aí, ok, né? A gente não quer perder a nossa espontaneidade, porém, a gente também precisa, de novo, assim, se a gente só vai vivendo, às vezes passou, quando você vê, passou as férias, já tem que voltar pro trabalho. E aí, falando até na saúde mental dos pais também, né? Nossa. Olha que cansaço, sabe? É muito cansativo. Tem que sempre mentalmente ficar pensando no que vai fazer naquele dia porque você não planejou nada. Isso. E aí, chega no final das férias, você não fez algo que era importante para você também. Então, a gente precisa pensar, sim, nas crianças, mas a gente precisa também pensar na gente. O que eu, enquanto mãe, preciso nessas férias para que eu... Primeiro, assim, se você tiver de férias, né? Se você tiver ali, pelo menos uma semaninha de férias, o que eu gostaria de fazer nesse período? Tá, eu quero, sim, aproveitar com meus filhos, mas eu também preciso rever amigos, eu também preciso cuidar da minha saúde, tem um exame que eu realmente preciso fazer, que eu tenho que ir lá, eu quero assistir um filme que eu estou esperando há um tempão, eu quero só ficar um dia em casa, né, pé no chão, natureza, eu preciso de natureza, preciso desse contato para me recarregar, sabe? Então, a gente, enquanto pais, tem que pensar na gente também, gente, não é pensar só nas crianças, não, tá? É aquilo, né? Assim, como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você, né? Se a gente vai estar mal, não vai conseguir cuidar de ninguém. E como é que a gente evita... E você já falou isso aqui várias vezes, a gente tem vários dados. E eu sei que para alguns pais é difícil, é muito fácil falar não dê tela, não dê tela. Eu até me senti muito culpada um dia num grupo de mães, eu falo assim, a gente não vai dar tela, a gente não dá tela pro meu filho e tal. E ela falou assim, cara, Babi, se eu não der tela, eu não consigo fazer a janta, porque eu sou mãe solo. Então, assim, eu vou fazer o que com a minha filha de 3 anos? E se eu não for colocar, assim, se eu não tivesse tempo para poder fazer a janta, não vai dar. E aí, como é que a gente consegue trabalhar essa tela sabendo de uma realidade que, às vezes, precisa trabalhar, precisa fazer a janta? Como é que a gente administra isso, Vanessa? Babi, é muito importante a gente falar disso, né? Porque tem o ideal e tem o possível. Né? Então, o ideal, a gente vai falar, até 2 anos de idade, sem tela, né? 0 tela. Aí a gente vai subindo um pouco nessa escala, né? Então, a gente tem aqui, ó, de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, de 1 até 2 horas por dia. De 11 a 17, 2 a 3 horas por dia é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, o que eles chegaram nesse consenso. Mas eu acho que mais importante do que isso é a gente pensar, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de dar tela para qualquer criança, é a gente fazer os nossos combinados e as nossas regras. E aí eu vou fazer um parênteses aqui da gente falar da diferença de combinado e de regra, né? Regra não é negociável. Legal. Tá? Então, assim, por exemplo, lá em casa é regra tomar banho todo dia. Isso é inegociável. Tá? Tem que tomar banho. Cara, é legal. Essa palavra, meu marido usa muito com meu filho, ele já entendeu o que é inegociável. Escova dente é inegociável, filho. Exatamente. Não tem, depois, amanhã, daqui a pouquinho. Não, é inegociável. É inegociável, tem que escovar o dente. O combinado, a gente negocia. Então, assim, é inegociável tomar banho. Mas você pode levar para o banho o seu barco de sereia ou a sua Barbie que voa. Entende? Isso eu negocio.
eu negocio se você vai levar, que brinquedo que você vai levar para o banho com você, quem que você quer que te dê o banho. Isso eu negocio, mas não é negociável tomar banho. Então, a gente precisa levar isso para toda a educação com as crianças. E aí, quando a gente está falando de tela, a gente precisa trazer isso para o universo da tela. O que é regra na minha casa em relação à tela? Na minha casa, Vanessa, o que funciona para mim é eu tenho que ter acesso ao celular do meu filho, independente da idade que ele tem. Até 18 anos, né, ou até 20, ou até 23, enfim. Eu tenho que ter acesso irrestrito ao celular do meu filho. Isso é a regra que funciona para mim, porque a supervisão ela é importante, tá, Babi? Já tive muitos casos bem complicados dentro do consultório, envolvendo questão de tela e tal. Isso aí dá papo para outra conversa. Vamos. Mas, então, a supervisão, por exemplo, ela, na minha opinião, seria algo inegociável. É uma regra. É negociável se a criança vai usar, né? Se o meu adolescente, minha criança vai usar a tela antes do almoço ou depois do almoço. Mas é inegociável ela usar perto da hora de dormir. Tá? A regra é 1 hora antes de dormir, não tem tela. Legal. Percebe? Então, esses combinados, sentem e combinem, conversem, né? Pais, estudem, vejam informações, pesquisem o que se fala sobre isso hoje em dia. É inegociável para mim, por exemplo, que criança tenha rede social antes dos 14 anos de idade. É inegociável, tá? Você não vai ter uma rede social antes dos 14. Mas pode usar o celular para jogar um xadrez, para jogar jogos que estimulem a cognição, para acessar um vídeo. Aí, por exemplo, cuidado para ter acesso a conteúdos de qualidade. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, perfeito. gente, YouTube é uma fonte de muita informação, mas não é para criança. Né? A gente sabe, então, hoje em dia tem esses vídeos muito rápidos, os shorts, os reels, os stories, as coisas muito curtinhas, elas têm um impacto negativo na memória das crianças, na capacidade de atenção. Então, tem que cuidar dessas coisas, tem que supervisionar, tem que saber o que está acessando, tem que fornecer conteúdo de qualidade, tem muita coisa de qualidade por aí. Tem, assim, né? eu sei que parece complexo, assim, mas ele quer... Nunca falando nome de filmes aqui, mas nem de desenhos que são terríveis, assim, pessoal, mas é infantil. Eu tive essa questão com a minha sogra, a gente teve que conversar aí com a minha mãe também, mas é de criança, não importa, assim, gente, não é de criança, é um desenho infantil que é altamente fragmentado, e todo mundo, assim, gente, aquele dos cachorrinhos, aquele de um porco, cara, são altamente viciantes, não tem uma estrutura narrativa que seja construtiva, tem que valores que esses seus desenhos estão passando, assim, tem esse cuidado com... E é fácil procurar na internet, assim, de fontes sérias, que desenhos, e são desenhos, tá? Bonitinhos, as crianças gostam. São adequados para criança, assim, que tenham uma velocidade mais tranquila, que tenham uma história complexa por trás, com valores interessantes, reais, de família. E eu nem sou, pelo amor de Deus, eu não sou aquelas, assim... Xiita, né? Vamos dizer assim, uma coisa muito... longe disso. E nem, assim, a moralista, não é isso, mas é só esse cuidado, já que precisa dar, porque a gente sabe que alguns pais vão precisar dar para poder sobreviver, porque é isso, é engraçado. Eu converso isso com meu marido, doutora Vanessa, a gente não dá tela, mas a gente sabe o peso que isso tem. Assim, às vezes é sanidade mental, assim, a gente tem que se desgastar. A gente cansa muito mais, assim, porque é isso, tem que cuidar dele, tem que fazer as coisas de casa, tem que fazer tudo, dar atenção pra ele, a gente tenta inserir ele nas coisas de casa, então, assim, é uma brincadeira lavar a louça, ele fica me ajudando a fazer comida, acaba a gente tentando colocar ele nas coisas que a gente tem que fazer pra conseguir fazer, e era muito mais fácil colocar na frente de uma TV, assim, tem um desgaste muito grande para meu marido, a gente reconhece isso. Mas se vai colocar, que conteúdo que a gente está colocando, assim? Isso. Tem que pesquisar mesmo, né, Babi, assim, porque é isso que você falou, a oferta é muito grande, a palavra do ano, né, eleita esse ano foi a brain rot, que é aquela que fala da podridão cerebral, né, então ela fala sobre isso, no artigo que o The Guardian lançou, eles falam sobre os mecanismos, esses mecanismos que você falou que tem nos desenhos, né, que estão ali o tempo todo trazendo novos estímulos, então a gente sabe o impacto disso. Se você pesquisar sobre esse termo, vocês vão achar muita matéria, muita coisa falando sobre isso. A gente sabe o impacto disso no cérebro e no comportamento das crianças, né? Então, tem que ficar de olho. Celular eletrônico não é moeda de troca também, né? Ótimo. Então, sabe aquela coisa, não fez, então vou tirar o celular. Não, gente, isso aí dá papo para uma outra conversa também. Mas celular não entra como moeda de troca, volta lá nas regras, né? Estabelece isso. Então, tem que ter esse cuidado. Tela é isso. Ela, às vezes,
pode ajudar, mas a gente precisa cuidar, né? A gente precisa estar junto para saber como, enfim, conduzir isso com os nossos filhos. E a gente também, né? Eu sou uma viciada em tela que tem que... Fundamental! Nessas férias eu falando, gente, vou dar um jeito de sumir com seu celular e desaparecer durante um tempo, porque também faz mal para mim, não é só... E o exemplo, né, enquanto para as Nossa. crianças também, porque não adianta a gente com o celular na mão falar, filha, sai do celular, que você não é para estar aí. Pronto. Que exemplo que eu tô dando também, porque a criança ela aprende por exemplo, né, por imitação. Então vamos lá, dicas para ter essa leveza gerais, fazer esse apanhado de dicas práticas para evitar conflitos. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês uma lista com 30 atividades para vocês fazerem nas férias. 30. Tá lá no Instagram. Só ir no nosso Instagram ou no meu da clínica, o Vanessa Lacombe, o Imaginatório DF. E você clica lá no último post, manda a palavrinha-chave que você vai receber no seu DM uma lista com 30 atividades muito legais que a gente construiu com muito carinho para fazer ao ar livre, para fazer dentro de casa. Então tá bem especial. Porque é isso, a gente não tem ideia. Quer fazer uma coisa, fala, vou fazer o quê? Não sei. Pois é, vai lá que a gente tem essa dica, tá bem legal, assim, essa listinha tá muito interessante. Depois, eu quero saber, gente, me conta, fez alguma coisa, não fez, gostei, ai, Vanessa, fiz isso e foi muito legal, enfim, né, e para além disso, gente, estimulem atividades em família, respeitem, né, a individualidade de cada um, e aproveitem as férias, criem esse planejamento de uma maneira que vai trazer prazer para todo mundo, que todo mundo vai se sentir incluído nessa programação, né, e desfrutem desse tempo em família, vai ser muito legal. Amém. Obrigada, Vanessa. Obrigada, gente. Beijo.